para a palavra. Vamos nos alimentar do pão da vida. Que o Senhor abra nosso entendimento e que nós possamos ser alimentados pelo pão da vida. Que o Senhor abra nosso entendimento e que nós possamos beber dessa água. Jesus encoraja seus discípulos. Olha que maravilha. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus e crerde também em mim. Não se turbe o vosso coração. Crer em Deus. O que nós precisamos é crer em Deus, gente. E crer no Senhor Jesus. Nós oramos, nós pedimos orações, nós buscamos a Deus. Você entra em live de oração, você vai para o culto, você vai para o templo, chega lá, você pede oração, você ouve a palavra de Deus, mas você crê. Você crê em Deus. Nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus, nós acreditamos que Ele é poderoso para cumprir a palavra dEle em nossas vidas. Então o que nós precisamos é crer, acreditar que nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Nós temos um Cristo que deu a vida por nós, que nos amou primeiro, que nos salva, que nos liberta, que nos cura. Nós precisamos crer. Ele está dizendo aqui, não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus. Quantas pessoas estão com o coração turbado, com o coração triste, com o coração aflito, com o coração desanimado? E o Senhor veio dizer para você aqui, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Tem uma promessa de Deus para acontecer na tua vida. Tem uma promessa de Deus para acontecer na tua família. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele honra a palavra dEle. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos perfeitos, mas Ele faz acontecer na nossa vida porque nós cremos nele. Você está entendendo que nós precisamos crer? É crer nas promessas de Deus, é crer nesse Deus Todo-Poderoso que nos deu a vida, que criou o céu e a terra, que criou todas as coisas para a sua glória, para adorar a Ele de todo o nosso coração, para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia. Creia que você está orando a um Deus que pode fazer todas as coisas. Creia que você está buscando um Deus que Ele pode fazer tudo, todas as coisas. Ele faz o impossível. Ele fez a estéril dar luz, ele fez o cego enxergar, o paralítico andar, ele transformou a prostituta, o ladrão, ele transformou vidas, ele transforma vidas. Esse é o nosso Deus, louvado que pode todas as coisas. E ele diz aqui, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-te lugar. Então, na casa de Deus, não é na terra, não é no templo, não é aqui na congregação, é na casa de Deus, é no céu. Né? A casa de Deus é no terceiro céu. Então, lá tem uma casa preparada para você. Tem uma casa preparada para mim. Quantas pessoas Deus escolheu que elas não tiveram uma casa própria, gente? Quantas pessoas, na verdade, que não alcançaram uma casa própria, mas no céu elas têm uma casa própria? Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele preparou um lugar para você, um lugar para mim, no reino dele. Na morada dele, na mesa dele. Nós iremos comer na mesa do rei. Olha que maravilha, gente. Aqui na terra você pode ser uma pessoa esquecida, desprezada. As pessoas não te dão valor. Mas Deus, Ele veio aqui dizendo para você, não turbe seu coração, não fique triste. Crê em mim, eu tenho uma morada, eu tenho um lugar na minha mesa para você. Eu vou enxugar tuas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor, eu vou te recompensar. Meu Deus do céu, tu vai fazer parte da minha mesa, tu vai fazer parte da minha herança. Tem uma herança para você, tem uma herança para mim. Louvado por co-herdeiros de Deus. E ele diz aqui, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Olha que maravilha. Então Jesus disse que iria, mas ele voltaria para nos levar novamente, para nos levar com ele. Para nos levar com ele e para andar com ele. Imagine você andar face a face com Jesus, você andar vendo Jesus, você andar com Jesus por todos os lugares. Hoje nós andamos com o Espírito Santo, mas não é verdade? Mas quando ele vier nos buscar, nós vamos andar com ele. Entendeu? Louvado seja Deus, engrandecido. Volta logo, Jesus. Volta logo. Arrebata a tua igreja. Vem nos levarmos para ti. Porque o teu povo tem ficado aflito. Porque o teu povo está triste. Porque o teu povo está se corrompendo. Quantos estão se corrompendo, Jesus? Quantos que aquilo que pregavam pela a santidade, hoje, Senhor, não vivem mais em santidade? Quantos aqueles pregavam contra Jezebel estão comendo na mesa de Jezebel? Quantos, Jesus, que pregavam, meu Deus, com amor pelas almas perdidas, se esfriou pelo amor, se esfriou pelo Evangelho? Hoje, Senhor, o coração está no dinheiro, não está mais no amor. Hoje usam a Tua palavra para benefício próprio, para ficarem ricos, milionários. Meu Deus do céu, a gente tem visto cada coisa, né, gente? Um povo que falava com amor às almas, com amor ao Evangelho, hoje pregam por causa do dinheiro, hoje vendem a palavra, né? E a palavra de Deus diz que são malditos. Malditos são falsos profetas. Aquele que leva o Evangelho por dinheiro, gente. Jesus não ensinou isso aos seus discípulos. Jesus não ensinou a vendermos o Evangelho, a vender em oração. As pessoas querem fazer do Evangelho uma empresa, né? E não é uma empresa, não é. O Evangelho não é uma empresa, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Então, se eu trabalho para Deus, Ele sabe aquilo que eu mereço receber. Eu não tenho que impor a Deus. Deus, eu quero ganhar tanto. Como a gente tem visto aí, né, gente? Um povo que vai pregar e cobram tanto para pregar. Me mostra no Evangelho que Jesus, que Deus, me deu esse direito de dizer que eu vou levar o Evangelho se me pagarem tanto. Está fora da Bíblia isso, gente. Está fora dos ensinamentos do meu Deus, do meu Cristo. Está fora. Jesus não mandou eu colocar um valor. Eu vou para tal lugar e eu quero que pague para mim pregar o Evangelho. Ser trabalhador de Deus, quando você vai atrás de um trabalho, é você que diz o salário que você quer receber? É você que diz para o teu chefe, eu vou trabalhar, mas eu quero que tu me dê tanto. É assim? Claro que não. Quem dá o valor do teu salário é teu chefe. Tu pode até apresentar. Não, isso, eu tenho tudo isso de curso, de faculdade, então pelo meu histórico, eu tenho o direito de ganhar tanto. Mas esse chefe não tem o direito de te dar o tanto que tu acha que tu merece. E a gente tem visto aí tantos escândalos, né? A gente fica triste, porque são pessoas que, pelo amor de Deus, se corromperam, estão corrompidos pelo dinheiro. O maldito dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todo o mal. E é de tudo que tem pessoas que alimentam isso. Gente, eu já fui dirigente de igreja. Eu nunca paguei para ninguém vir pregar na igreja. Eu nunca convidei ninguém, nunca aceitei como dirigente de igreja. Dirigente é alguém que trabalha, é um trabalho, né? E nunca aceitei, me colocaram como dirigente da igreja. O trabalhador que queria cobrar, não aceito. Não aceito, não aceito. De jeito nenhum. Jamais eu vou pagar para alguém pregar o evangelho num templo. Isso eu não aceito, porque não está na palavra de Deus. Ele disse, dai de graça que de graça recebeste. E como é que as pessoas querem cobrar aquilo que Jesus deu de graça, gente?
Jesus ele não disse, vou te dar o dom da palavra. Deus me deu o dom da palavra, vocês sabem disso. E Jesus não disse assim para mim, vou te dar o dom da palavra, tu vai ter que me pagar tanto. Não, eu não escutei isso. Quando Jesus me resgatou, Deus usou um servo para mim e disse assim, Deus está te dando o dom da palavra, você tem o dom da palavra. E é verdade. Eu nem conhecia o evangelho a primeira vez que eu fui pregar, gente. Pelo amor de Deus, a minha mãe, quando me viu pregando a palavra, ela disse assim, onde ela aprendeu isso? Porque a minha mãe nunca me viu estudando a Bíblia, a minha mãe nunca me viu envolvida com o evangelho, nova convertida. Primeira vez que eu fui pregar, o Espírito Santo que pregou, o Espírito Santo que falou. Como ele disse a Moisés, abre a tua boca que eu falarei por ti. Aí as pessoas estão aí cobrando para pregar. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho misericórdia dessas pessoas, porque Deus vai cobrar. Naquele grande dia, sabe o que vão ouvir? Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos. Pessoas que cobram o evangelho, para pregar o evangelho, é visto como maldito para Deus, gente. São falsos profetas. Porque as pessoas pensam que profeta é aquele que passa revelação, né? Os adivinhos. Não. Profeta é o que leva o evangelho de Deus. É que leva a palavra de Deus. Profeta é a boca de Deus. Então, essas pessoas que estão aí cobrando para pregar, elas sabem que Deus chama essas pessoas de malditos. Eu oro para que Deus quebre esse vaso de desonra e salve, né? E salve. Eu não condeno, não. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. E não tem na palavra de Deus nenhum trabalhador de Deus dizendo para Deus, eu quero ganhar tanto para mim trabalhar para ti. Como a gente tem visto aí pessoas que dizem que são trabalhadores de Deus, impondo salário, impondo valores, né, para pregar o evangelho. Misericórdia, Jesus, misericórdia dessas pessoas. Quebra esse vaso de desonra e não perde essa alma, não é verdade? Gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Sinceramente, dá vontade de chorar, gente, quando eu vejo isso. Minha alma grita, minha alma dói por essas vidas que cobram o evangelho. O trabalhador é digno do seu salário. E, pelo amor de Deus, quem paga, quem dá o salário é Deus, não é nós. Não é nós que impõe o salário a Deus, como a gente tem visto aí, né? Pregadores de renome, pregadores de eloquência, pregadores cheios de palavra, pregadores que oram, né? Cuidado, gente, cuidado. Olha para os frutos, olha para a prática. Olha, se bate com o que prega. Cuidado, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá cuspindo fogo, tu tá lá atrás deles. Você tá pagando pelo evangelho ao qual Jesus deu de graça. Daí de graça para nós. Jesus nunca cobrou nada para curar ninguém, nunca cobrou nada para trazer o evangelho para nós. Jesus não cobrou para ir como cordeiro pela minha vida e pela tua vida. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Não caiam nessa, não fique pagando essas pessoas. Quando alguém convidar um desses para que cobrou milhões, que cobrou mil para ir pregar o evangelho, não vá, não participe dessa mesa, não participe dessa mesa não, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não alimente esses falsos profetas. O trabalhador de Deus mesmo, gente, às vezes ele não tem onde morar, às vezes ele não tem pão por dia, às vezes ele não tem uma mesa farta, gente. Você não sabe o que é um trabalhador de Deus. Não nos falta alimento, mas nós não temos luxúria. Não nos falta alimento. Os seguidores de Cristo. Eu não estou falando dos reis, eu não estou falando do Velho Testamento, eu estou falando do Novo, da nova aliança, da nova aliança. Então, cuidado, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Às vezes você está ajudando uma pessoa que é falso profeta.
mas você não quer ajudar aquele que verdadeiramente leva o evangelho por amor, leva o evangelho de graça, e que precisa ser sustentado, e que precisa desse salário, mas não está cobrando nada de ninguém. Mas você está lá ajudando aquele que está cobrando. Você está lá ajudando aquele que está impondo valor. Você está lá ajudando aquele que está dizendo para você, né? Semeia na minha vida. Não é assim que eles dizem? Semeia na minha vida. Não é assim que eles dizem? Semeia na minha vida. É assim que eles dizem. Colocam lá os seus valores e mandam você semear na vida deles. Quer semear, ser um semeador? Eu vou dizer a quem você deve semear: aos pobres, aos órfãos, às viúvas. Quer ser um semeador? Semeia na vida desses para te ver o que vai acontecer na tua vida. Tu terás o reino do céu. Mas você está semeando na vida de lobos. Você está semeando na vida de falsos profetas. Você está semeando na vida de falsos profetas, desses enganadores que estão usando o evangelho para enganar os outros, para as suas riquezas, para os seus deleites. Deixa Jesus falar. Deixa Jesus falar. E a minha boca é para ele falar, o meu coração é para ele usar. E eu conheço muito bem que eu não posso cobrar nada. Vocês prestem bem atenção. Nessa live aqui eu fico pedindo o quê? Dedinho na tela. Isso que eu peço. Compartilhamento. Republicar. Por quê? Para que almas sejam ganhas. Eu não estou aqui impondo valor para mim trazer o evangelho e orar por vidas. Não estou. Então, pelo amor de Deus, que o Senhor abra os olhos de vocês. Que o Senhor abra os olhos de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos estão aí sustentando lobos, muitos estão sustentando falsos profetas, muitos estão sustentando pessoas que estão debaixo de maldição. Porque o próprio Cristo disse que naquele grande dia ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, maldito. Muitas das vezes você está aí sustentando uma pessoa que está em maldição. E você aí está lá adorando aquela pessoa, está lá semeando na vida daquela pessoa que está debaixo de maldição por impor um valor para levar o evangelho. Presta bem atenção, o trabalhador, ele não diz o salário que ele quer ganhar. Quem diz é o chefe para o trabalhador. Então é Deus que vai dar o nosso salário. Ele vai dizer, ele vai ver o que eu preciso e vai me dar. Ela precisa disso para sobreviver, ele conhece meu coração. Então ele vai me dar aquilo que eu preciso. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer abrir teus olhos. Vocês estão alimentando os lobos, vocês estão alimentando falsos profetas, vocês estão adorando homens e mulheres e não estão adorando a Deus. Vocês estão pagando para ser curado, vocês estão pagando para ouvir palavra. Onde que Jesus cobrou para curar alguém? Onde que Jesus cobrou para levar a palavra? E além dele não fazer isso, ele não nos ensinou isso. Ele é o chefe, então ele que põe o valor para nós. Agora o Senhor me lembrou daquela passagem, eu não guardo capítulos e versículos, mas ele me lembrou daquela passagem a qual Jesus chamou os trabalhadores e o que aconteceu? Ele pagou o mesmo salário para os últimos trabalhadores, da última hora. E aí questionaram, mas por quê que o da última hora tem o direito do mesmo salário, do mesmo valor, se o da última hora trabalhou pouco, né? Ali Jesus já estava mostrando que ele paga o que ele quer. Foi isso que ele disse: o dinheiro é meu, eu pago o que eu quero, como eu quero e para quem eu quero. Pode ser da primeira hora, pode ser da última hora. Foi isso que Jesus falou na palavra. A palavra de Deus diz: meu povo peca por falta de conhecimento. Vocês querem continuar cegos para ser conduzidos por cegos. Mas tem pessoas que não são cegas, gente. E estão aí para conduzir a vida de vocês. Tem pessoas que não são cegas, que Deus abriu os olhos para conduzir as ovelhas de Cristo. A ovelha de Cristo não é nossa, não é minha, não é de pastor nenhum, a ovelha de Cristo. E nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. Esse povo aí que está cobrando, impondo, estão sendo chefe. Você já prestou atenção? Eles estão sendo chefe. Eles não têm mais Deus como chefe. Eles não têm mais Jesus como um chefe. Eles estão sendo chefe porque eles estão impondo valores para pregar a palavra. Que Jesus abra os olhos dele, né? Eu choro por essas almas também, gente.
Eu choro. Eu oro por essas almas também. Não estou aqui condenando, eu estou aqui falando o que Jesus está colocando no meu coração para que vocês aprendam e entendam. Não fique semeando na vida de lobos. Quer semear? Semeia na vida de um órfão, de uma viúva, de um necessitado. Você vai semear e você vai ver o que você vai receber. Porque tem um monte, uns aí que, pelo amor de Deus, só quero que você semeie na vida deles. Não foi isso que Jesus nos ensinou, gente? Não foi. Jesus nos chamou para semear na vida das pessoas. O que é a semente? É a palavra, gente. A palavra de Deus é a semente. Eu estou aqui lançando semente na vida de vocês. Aí, agora eu ficar aqui, semeia na minha vida. Jesus vai dizer, tu é uma maldita. E eu não quero maldição na minha vida. Eu quero, naquele grande dia, o Senhor dizer, bendita do meu Pai, entra no meu reino. Eu tenho o maior temor de Deus, gente. Eu tenho o maior temor. Jamais eu quero ouvir isso do meu Senhor. Quantos anos eu estou nessa caminhada, chorando, sendo rejeitada, sendo desprezada, sendo caluniada, sendo abandonada. Quantos anos eu estou, meu Deus do céu, entreguei minha vida para Jesus, para levar esse evangelho, para estar orando por vidas, para depois, naquele grande dia, o Senhor dizer para mim, apartai-vos de mim, maldita. Isso eu não quero para minha vida não, gente. Eu quero entrar no reino do céu. Eu não quero só ganhar vidas para Jesus. Eu quero entrar no reino do céu com as vidas que irão entrar. Conhecereis a verdade vos libertará, gente. Pare de alimentar lobos. Pare de alimentar os falsos profetas. Pare de, como eles dizem, semear na vida deles. Como eles dizem, né? Semeia na minha vida. Tem que semear no reino do céu. Tem que semear na vida de um necessitado. Esse é o verdadeiro evangelho, que cuida de órfãos, viúvas, crianças e necessitados. Jesus voltando, só dá vontade de chorar, de ver o que estão fazendo com o evangelho de Cristo, de ver o que estão fazendo com as ovelhas, de ver o que estão fazendo com as almas, que Jesus deu o sangue dele, deu o sangue dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre disse para Deus, no dia que eu me corromper, Senhor, me mata, mas não deixe eu me corromper, não deixe eu me vender, não deixe, Senhor, eu me ensoberbecer, querer riquezas materiais, usando o teu evangelho, usando as dores dos outros. Como eu disse para vocês, quando vocês me pedem para orar, eu oro como se fosse a minha dor. Eu oro como se fosse pedindo pela minha vitória. E eu não fico cobrando de ninguém aqui que me pede para orar. Eu não peço um tostão de ninguém aqui. Até quando eles sabem que eu estou precisando de ajuda, eles perguntam, irmã, tu está precisando de ajuda? Eu digo, não. Eu não digo que estou, gente. Eu não digo que estou. Não digo. Porque eu não quero que o meu Senhor diga que eu estou levando o evangelho e orando por vidas por causa de dinheiro. Se fosse por causa de dinheiro, eu já tinha saído dessa plataforma. Se fosse por causa de dinheiro. E eu estou nas madrugadas, não é por causa do dinheiro. É por causa do meu Senhor. Para alcançar a tua vida, para alcançar a tua alma, para levar o evangelho da verdade. O evangelho do reino de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Eles não sabiam que Jesus estava falando, que ele ia, voltar para o Pai, que ele iria morrer, ressuscitar e voltaria para o Pai e deixaria eles, E Tomé falou isso. Aí o que foi que aconteceu? Aí ele pede para Jesus ensinar o caminho. Como podemos saber qual é o caminho? Aí Jesus vai e responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora conheceis e tendes visto. Então, olha só, Jesus ele fala, se nós conhecermos a Jesus,
nós conhecemos o Pai. Quando você busca a palavra de Deus, você aprende a conhecer Jesus. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, ela tem aqui a história de Jesus, né? Como Jesus viveu na terra, como ele nasceu, como ele morreu e como ele ressuscitou. Através da palavra de Deus, você aprende a conhecer Jesus. Entendemos? Através da palavra de Deus, nós conhecemos Deus. Por quê? Porque aqui, nas Escrituras Sagradas, tem a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui nas Escrituras Sagradas é o caminho que nós temos que caminhar. Aqui o Senhor mostra, minha filha, tu tem que andar por esse caminho, tu tem que fazer isso, tu não pode fazer aquilo, porque tu vai perecer, porque tu vai para o inferno, porque tu vai cair, e tu tem que andar por esse caminho, tu tem que praticar a verdade, não a mentira. A palavra de Deus nos ensina a conhecer a vontade de Cristo para nós e a vontade de Deus para nós. O que Deus quer? Nos salvar. O que Cristo quer? Nos salvar. Tá entendendo? Deus, ele não quer só te curar, ele quer te salvar. Deus, ele não quer só te prosperar, ele quer te salvar. Deus, ele não quer só te dar o alimento do corpo, ele também quer te dar o alimento da alma, do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o caminho. Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar ao céu se não receber Jesus no seu coração. Se não confessar que Ele é o teu Salvador, que Ele é o caminho. Eu não vou poder entrar no céu se eu não tiver Jesus na minha vida. Porque o caminho para o céu é Jesus, gente. É Jesus. Não adianta você dizer que tem Deus e não quer nada com Jesus e não recebe Jesus na tua vida. Se você não recebe Jesus na tua vida, você não tem o caminho para chegar a Deus. Por isso que Jesus é o caminho. Porque esse Jesus é o caminho que me leva a Deus. É Ele que me leva ao Pai. Ele que me leva ao céu. Ele que me salva. Entendeu? Quantas pessoas oram a Deus, mas não tem Jesus na sua vida? Então, não pode dizer que Jesus está levando tuas orações. Para Jesus levar as nossas orações a Deus, né? O Espírito Santo levar as nossas orações a Deus, para os anjos levar nossas orações a Deus, nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a porta que me leva para a salvação, Jesus é a porta que me leva para o céu, Jesus é a porta para mim falar com Deus. Se eu oro, eu preciso de Jesus para eu falar com Deus, porque Ele é a porta. Aprendemos e entendemos por que nós falamos tanto de Jesus, porque sem Ele não tem conversa com Deus. Sem Jesus, sem busca por Jesus, você não vai conhecer Deus. Sem busca por Jesus, você não vai ter relacionamento com Deus. Sem busca pela palavra, você não vai conhecer quem é Jesus, você não vai conhecer quem é Deus. Porque aqui nas Escrituras Sagradas tem as leis de Deus. Aqui na Escritura Sagrada tem os ensinamentos de Cristo. Então só na palavra que você vai conhecer a Deus. Oração e palavra. Não adianta você orar e estar com a Bíblia fechada. Não adianta você orar e você fica ouvindo pregadores aí, na qual nem sequer estão respaldados na Bíblia. Você está ouvindo pregadores aí que você não sabe nem se está escrito na Bíblia. Só porque falou o nome de Deus, tu aceita. Só porque falou o nome de Deus, falou o nome de Jesus, mas não te leva ao arrependimento. Não fala que você tem que se converter. Não fala que você tem que se consertar. Não fala que você tem que renunciar à tua própria vida. Não fala que você tem uma cruz para carregar e Ele te ajuda a carregar a cruz. Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Só fala aquilo que você quer ouvir. São enganadores. Só fala aquilo que vai trazer seguidores para Ele, não seguidores para Cristo. Ter seguidores para mim é uma coisa, ter seguidores para Cristo é outra coisa. Se mulheres trabalham mostrando seu trabalho de cozinha, são seguidores dela, daquele trabalho dela. Mas se aqueles que levam o Evangelho, o seguidor é de Cristo.
seguem aqueles que estão levando o Evangelho de Cristo. Você que está aqui nessa live, que me segue, é porque você é seguidor de Cristo. Porque o meu trabalho é o quê? Levar o Evangelho e orar por vidas. Anunciar esse Cristo, anunciar esse Deus que nos salva, que nos liberta. Louvado seja o nome de Deus e exaltado. Então diz o quê? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dá para você entender por que a gente anuncia o Jesus? Por que a gente fala tanto de Jesus? Porque você não vai chegar a Deus se não for por Jesus. É tão difícil de entender isso. Que Jesus é a porta, Jesus é o caminho que me leva a Deus, que me leva à salvação, que me leva ao céu. É tão difícil de entender? Claro que não. Sabe qual é o problema dos seres humanos? Dureza do coração. Sabe qual é o problema dos seres humanos? Desobediência. São desobedientes. Deus está falando que o Filho dele é o caminho. Deus está falando que Jesus é a porta. Em Apocalipse ele fala que ele é a porta. Jesus é a porta. Então, ou você obedece os ensinamentos de Deus, que está te ensinando que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta, ou você não obedece. Entender, você entende. O problema é que você não quer obedecer. O problema é que você endurece teu coração. O problema é que você quer que seja feita a tua vontade, não a vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é ignorante mais, não. Sabe por quê? O véu foi rasgado. E sabe por quê? Quando a serpente enganou Eva e Adão, o que aconteceu? Os olhos foram abertos. Ninguém mais está de olho fechado, não. As pessoas as pessoas se fingem de cego muitas das vezes. Né? Fechou os olhos para a verdade. Para o quê? Para viver a mentira. Mas quando a serpente enganou Eva e Adão, o que foi que aconteceu? Foi aberto seus olhos para o bem e para o mal. Você pode não estar dentro da igreja, mas você sabe que é bem e que é mal. Você pode não servir a Deus, mas você sabe que é o bem e que é o mal. Você sabe que as drogas é mal, que o álcool é mal, que a prostituição é mal. Você sabe que roubar é mal. Você sabe. Você sabe, a única coisa que você não quer é Jesus. A única coisa que você não quer é o bem. A única coisa que você não quer é o caminho da verdade e da vida. Você prefere o caminho da morte. Porque as drogas levam para a morte, o álcool leva para a morte, a prostituição leva para a morte. A prática do pecado leva à morte. Leva à morte. Mas agora vim dizer, é cego, a qual os olhos foram abertos. Não é cego, gente. Apenas não quer ver. Apenas não quer ver. Ai, irmão, mas tem um cego espiritualmente. Tem aqueles que estavam como Paulo, com os escamas nos olhos. Não é verdade? É verdade. Tem aqueles que estavam como Paulo, com os escamas nos olhos. Tem esses. Mas o que acontece? Jesus chega na vida deles e eles não são mais cegos. Paulo, quando Jesus chegou na vida dele, ele não foi mais cego. Então tem pessoas aqui que dizem que tem Jesus, mas estão como cegos, se fingindo de cego. Sabe que não pode cobrar para pregar o evangelho e está cobrando. Está impondo um salário para levar o evangelho. Está impondo um valor para levar o evangelho. E aí ele diz mais: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele estava falando dele, né? Ele estava falando, agora tu tem conhecido meu Pai. Através de Jesus, nós conhecemos o Pai. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Filipe, né? O Senhor mostra o Pai, que eu não estou vendo o Pai. Né? E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele pergunta. Infelizmente, tem uns que estão como o Filipe. Jesus está há tanto tempo conosco e a gente ainda não conheceu a Jesus. A gente ainda não conhece o Pai. Tem uns que estão que nem Filipe. E ele fala e diz, quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Tá entendendo? Aí Jesus pega e disse para Filipe, tu tá me vendo, tu tá vendo o meu Pai. Porque eu pareço com meu Pai, porque eu faço as coisas do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou igual ao meu Pai, eu sou imitador do meu Pai. Porque o que eu quis na terra é ser que nem o meu Pai. Quantos filhos dizem assim, eu quero ser que nem o meu Pai? São poucos. Mas tem alguns filhos que dizem, eu quero ser que nem o meu Pai. Não é? Jesus foi esse. Eu sou o Pai porque eu sou aquilo que o Pai é. Eu faço aquilo que o Pai manda. Eu sou dirigido pelo Pai. Eu estou aqui para mostrar o caminho que leva vocês ao meu Pai. E aí ele diz mais, não crê tu isto? Que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, se torna só uma pessoa. Jesus era uma pessoa com o Pai dele. E hoje a gente vê filhos que não são um com o Pai, né? Com seus pais. Filhos que abandonam os pais. Não são um com o Pai, não obedece o Pai, não faz o que o Pai manda. Não é verdade? Não são um com o Pai. Jesus foi um com o Pai. Estava no Pai e obedecia o Pai. E ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Gente, quando eu estou aqui pregando a palavra toda madrugada, todas 2 vezes à tarde, porque pessoas me pediram, eu fico dizendo, Deus, se não for o Senhor, não tenho palavra para falar para esse povo. Se não for o Senhor na minha vida, Pai, o que eu vou falar para eles? Mas se eu falo, é porque o Senhor está em mim. É isso que Jesus está dizendo aqui. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Se eu creio em Jesus, então eu estou aqui fazendo a obra que ele faz. Qual é a obra que ele faz? É levar a palavra do Pai, gente. É levar a palavra do Pai, é levar a palavra de Deus. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui, ó, e as farás maiores que essa. Olha aí. Porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes, em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê nisso? Que se você pedir alguma coisa no nome de Jesus, ele fará? Nós temos que crer nisso. Senhor, eu estou pedindo em teu nome. Faça, porque o Senhor disse que faria. Está entendendo? Olha só, gente, como que a palavra de Deus nos ensina. Como que a palavra de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a resposta para nossas orações. A palavra de Deus é a resposta para nossas petições, para nossos pedidos, para alcançarmos a misericórdia de Deus. E sem Jesus, não tem milagre para acontecer. Sem Jesus, não tem salvação na nossa vida. Nós somos salvos por Jesus. Nós somos libertos por Jesus. Nós somos santificados por Jesus. Porque aquele que está em Cristo, ele é santificado, ele é separado. Aquele que está em Cristo tem novas obras. Tem obras maiores. Qual é essas obras maiores, gente? É a obra que não é de pecado, que não é a vida que vivíamos antes, sem Cristo. Essa é uma grande obra na nossa vida. Você tem deixado as drogas, você tem deixado a prostituição, você tem deixado o vício. E isso é uma grande obra que Deus está fazendo na nossa vida. Hoje nós buscamos a Deus, hoje nós buscamos o Pai, hoje nós buscamos estar em oração, em louvores, evangelizando, louvando. E aí continua, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Se amamos a Cristo, nós temos que guardar essa palavra no nosso coração. E são poucos que guardam a palavra de Deus, gente. São poucos. Nem todos guardam a palavra de Deus no seu coração, nem todos. Ouvem, mas não guardam.
Ou às vezes ouve e o inimigo tira dos seus corações. A tribulação tira, a perseguição, as aflições tira a palavra do coração. Mas o Senhor está dizendo: guarda, guarda a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E se me amais, guardais os meus mandamentos. Amém? Então essa é a prova de amor. É guardar os mandamentos de Deus. É obedecer a Deus. Então todo filho que ama o pai, ele obedece. Ele obedece o pai, ele obedece sua mãe. E se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Não é isso? Porque quando tu ama teu marido, tudo que o teu marido pede, tu faz. Porque tu amas. Não é assim? Quando tu ama tua esposa, tudo que a tua esposa pede, tu faz. Porque tu amas. Porque tu quer agradar a tua esposa, porque tu ama. Não é porque ela merece, é porque tu amas. Tá entendendo? Não é porque você, às vezes, o teu marido nem é aquele amor de pessoa, mas tu ama ele, tu quer agradar ele. Então é assim, se nós amamos a Deus, nós vamos querer agradar a Deus. Se nós amamos a Cristo, nós vamos querer agradar a Cristo. Só que os seres humanos, eles só querem que venha o nosso reino. A gente tem o entendimento que Deus é que tem que nos agradar. Nós temos o entendimento. Lembra que Pedro disse: eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Tá entendendo? Só que os seres humanos, eles querem ser agradados. Não é assim que os seres humanos querem, mas não querem agradar a Deus. Eles querem que Deus cure, que Deus abençoe, que Deus prospere. Eles querem que Deus livre, eles querem que Deus faça tudo por eles. Mas o que nós fazemos por Deus? Nós obedecemos a palavra dele, nós guardamos a palavra dele, nós praticamos a palavra dele, nós recebemos Jesus como nossa vida. Tem muita gente aí que fala o nome de Deus, que diz que tem Deus, que diz que serve a Deus, mas não recebe Jesus na sua vida. Não recebe. Ainda diz assim: não, eu tenho Jesus no meu coração. Tem mesmo? Tem mesmo Jesus no seu coração? Então, se você tem, obedeça a ele, né? Foi isso que ele disse. Tu me amas? Então me obedece. Tu me amas? Faz o que eu mando. Faz o que eu digo. Tu me amas? Não é isso que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: tu me amas? Guarda os meus mandamentos. Pratica os meus mandamentos. Tu me amas? Então me tenha no teu coração e na tua mente. Me tenha nos teus pensamentos. Às vezes, gente, os meus pensamentos querem sair dos pensamentos do céu. Aí eu volto novamente, entendeu? Tem vezes que eu quero pensar coisas terrenas. Aí eu me lembro: não, meu pensamento tem que estar no alto. Meu pensamento tem que estar no Pai. Meu pensamento tem que estar em Deus. Sempre eu estou me corrigindo, porque os meus pensamentos não querem estar em Deus. Aí eu me corrijo: opa, meus pensamentos já estão indo para outros lugares. Você já entendeu isso? Então eu sempre me corrijo. Eu sempre me corrijo quando eu quero ter pensamentos da carne. Não estou falando de demônios, não, gente. Eu estou falando de pensamentos da carne, né? Não estou falando de pensamentos de demônios. Eu estou falando de pensamento da carne, do meu desejo da carne, das minhas vontades da carne, dos meus sonhos. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra linda e maravilhosa. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é a chave. Jesus é o caminho, gente. Então receba Jesus, você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus está voltando e Ele não quer que você pereça. Ele não quer te lançar no fogo do inferno. Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que nós andemos com Ele no caminho da verdade e da vida, no reino do céu. Ele quer que você sente na mesa com Ele. Ele te servirá para adorar esse rei, para andar com Ele. Olha aí, gente, isso é maravilhoso. Entregue sua vida para Jesus. Você que não entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus, porque para você chegar ao Pai, você precisa de Jesus. Para você chegar a Deus, você precisa de Jesus. Para você ter resposta das suas orações, você precisa de Jesus. Ele mesmo disse que tudo que pedirmos no nome dele,
Ele faria. Entendemos e aprendemos. Você pode dizer assim, mas eu oro a Deus e recebo. Você recebe de quem? De Deus ou do maligno? Porque o maligno é enganador, gente. O maligno é enganador. E tem gente aí recebendo do maligno dizendo que é de Deus. Tem gente recebendo aí de demônios dizendo que é de Deus. Tem gente aí que o demônio está te dando o ouro da prata e a prata, te dando o tesouro da terra, te dando a prosperidade, e você está dizendo que é Deus que está te dando. Mas que Deus que está te dando? O Deus ao qual deu o Filho dele por amor à tua vida e por amor à minha vida? O Deus da paz, o Deus do caminho, da verdade e da vida? Ou o Deus que só está ali enganando e mentindo? Que Deus tu serve? Analise a sua vida, porque eu analiso a minha. Amém? Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Peça perdão dos seus pecados. E Ele te salvará desses pecados. E Ele te salvará e te levará ao céu. Te levará ao Pai. Cuidará de você e te libertará. Te dará vestes novas. Tirará a veste suja e te colocará umas vestes limpas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um lugar preparado para você. Ele foi para o Pai e voltará para nos levar com Ele. Aquele que está em Cristo será levado por Cristo. Jesus é o pastor que vai pegar as ovelhas e vai entregar para o Pai. Amém? Jesus é o nosso pastor. Amém, gente? Essa foi a palavra.